Tá entrando. Transmitir ao vivo. Entrou? Ah, então tá bom. Não tá entrando. Entrou. Começaram a entrar as pessoas, sim. Exato. Então tá bom, Serginho. Tá, muito obrigado. Até já. Tchau. Tchau. Boa tarde a todos. Enfim, olá. Boa tarde. Eu gostaria que vocês se manifestassem. Estão me ouvindo direitinho? Está tudo em ordem? Parece que sim. Já estão dando aí um sinal de que tudo em ordem, né? Mas muito obrigado. Agradeço novamente ao Shopping Cidade Jardim pelo convite, de ter feito aí essas lives, né? Na realidade, hoje é quinta, falta a sexta, quinta-feira que vem. Agradeço em nome de Bruno Astuto e em especial a Sérgio Amaral, que fez o contato comigo, né, e que me ajudou a formatar isso tudo aqui no sentido tecnológico, né? Mas muito bem. Então, nós já tivemos duas semanas retrasada, Dior, né? Depois foi Cartier, depois Emílio Pucci, depois Louis Vuitton e hoje chegou a vez de Valentino, tá? Esse grande nome da moda mundial que todos nós aí conhecemos e que tem uma significativa representação aí no mundo da moda, né? Não resta a menor dúvida que Valentino é uma das marcas mais elegantes aí do mundo, mais sofisticadas e sempre se manteve dentro desse nível. Ele começou com essas características desde jovem e a marca, que hoje não é ele mais que desenha, nem pertence mais a ele, já foi vendida algumas vezes e atualmente pertence ao grupo dos nobres do Catar, da monarquia do Catar, mas que mantém essa identidade, que é uma forma de manter a tradição, não perder as referências, mas atualizar-se aí aos tempos, que é uma premissa muito característica das marcas que estão envolvidas aí com essa realidade relacionada à questão do próprio luxo, né? Mas muito bem, então vamos falar um pouco de Valentino. Eu queria falar uma coisa muito curiosa, né? Que ontem, exatamente ontem, dia 11 de maio, Valentino fez 88 anos. Ele nasceu em 11 de maio de 1932. Então fique aqui para Valentino, um abraço meu e eu creio que de todos os brasileiros que admiram a moda e admiram em especial a sua própria marca, o seu próprio nome, a sua grande contribuição para o mundo da moda. Então, Valentino, exatamente com 88 anos, né? Muito bem, esse jovem, né, nasceu em 1832, né, enfim, na cidade de Voghera, na Itália, próxima a Milão, a norte de Milão, enfim, uma cidade tem uma significativa tradição, mas uma cidade pequena comparada a grandes centros como Roma, como Florença, como a própria Milão, né? E trabalhou, inclusive, com sua tia. Sua tia tinha um armarinho, né, que vendia coisas relacionadas à moda, e ali ele viveu, né, e, enfim, se familiarizou muito com essa realidade. Mas sempre demonstrou talento para as artes, sempre. Desenhava muito bem, como desenha, com certeza, muito bem, mas desde criança já desenhava, tinha uma admiração significativa pela arquitetura, pelas artes, enfim, tá? E quando adolescente, ele foi para Milão estudar no Instituto Santa Maria, e lá ele fez um curso de moda, né? E, consequentemente, se enveredou por aquilo que ele já demonstrava um imenso interesse, que era exatamente a própria moda, né? Terminado esse seu curso, logo jovem, ele vai para Paris. Tá? E para Paris, ao chegar em Paris, na capital francesa, sendo aí a tradição da moda uma tradição muito maior e muito conhecida também, ele vai frequentar a École de la Chambre Syndicale, ou seja, tá? A Câmara Sindical que rege as questões da alta costura, que inclusive vai ser o nosso bate-papo da próxima quinta-feira, a realidade da alta costura, o que é, o que deixa de ser, né? E as regras que compõem esse universo. Valentino vai estudar lá porque faz-se necessário, para você vincular-se à alta costura, que você seja filiado à Chambre Syndicale, que seria a Câmara Sindical, e nos anos 1920, exatamente 1926, foi criada a École de la Chambre, ou seja, uma escola para você, tá, estudar regras, modelagem, técnica de bordado, tudo que envolve o setor da alta costura. E Valentino, na sua adolescência, ele vai para Paris e logo consegue entrar nessa escola, ou seja, frequentando o que havia de melhor dentro do setor da moda, na melhor escola, sem dúvida alguma, e que privilegiava, valorizava as questões da sofisticação na moda, que é exatamente a alta costura, né? Ali, Valentino aprende técnica, aprende um ofício, sempre talentoso, só vai se dando bem, né? E nisso, o que vai acontecer, né? Valentino, né, vai fazer um concurso
exatamente em 1952, vai participar. Há o secretariado da LAM, e o secretariado da LAM promovia concursos para a área de moda. E o prêmio de 1952 foi Valentino que ganhou, exatamente, né, aos 20 anos de idade. Esse mesmo prêmio, em 1954, quem vai vencer vai ser Saint Laurent e Lagerfeld. Tá? Que, enfim, né, um ganha o prêmio melhor vestido, outro ganha o prêmio melhor manteau. Mas Valentino ainda foi primeiro do que Saint Laurent e Lagerfeld, que são outros nomes importantes da moda, e que esses três nomes vão ser muito fortes na identidade da moda da segunda metade do século XX. Mas Valentino, né, ao vencer esse concurso, ele logo foi contratado para trabalhar com Jean Dessé, um grande nome da alta costura desse determinado momento. Lá ele ficou 5 anos, né, trabalhou 5 anos, e quem trabalhava também, quem era assistente, era Guy Laroche. Guy Laroche sai da Maison Dessé e vai, tá, exatamente criar a sua maison, a sua casa de costura, e na sequência convida Valentino. E aí Valentino sai de Jean Dessé e vai exatamente para Guy Laroche. E lá continua trabalhando por mais 2 anos, até que ele volta para Roma e vai abrir seu ateliê exatamente com a ajuda financeira do pai. A família tinha condições, né, financeiras, e ele abre seu ateliê, e aí, né, o que acontece? Né? Não vai ser diferente. Sucesso atrás de sucesso, atrás de sucesso. Sempre teve reconhecimento o trabalho de Valentino, desde sua juventude, né? E agora eu vou começar a mostrar algumas imagens para que nós possamos nos ambientar um pouco melhor e ver algumas coisas dessas que eu falei e uma continuidade das premissas que vão caracterizar a marca Valentino, que tem coisas assim incríveis. Em especial, eu creio que todo mundo saiba, o famoso vermelho Valentino. Mas antes do vermelho, Valentino se identificou com o branco, que já eu mostro para vocês. Deixe-me colocar aqui as imagens, né, para que nós possamos verificar essas referências todas, tá? Muito bem, né? Deixe entrar as imagens aqui, para eu chegar lá na primeira imagem. Tem muita imagem que eu separei para vocês. Espero que tenhamos aqui uma boa tarde dentro dessa live aula promovida pelo Shopping Cidade Jardim, que é o único lugar no Brasil que tem loja da Valentino. Chegou aqui em 2012 e está aí até hoje, né? Então, deixe-me ver, trago aqui para vocês uma imagem de Valentino, quando jovem, né? Sempre sofisticado, sempre elegante, ele mesmo, a figura dele mesmo, sempre trouxe esse caráter de muita elegância, de muito refinamento, né? Nasceu exatamente nessa cidade, trago aqui uma vista aérea de Voghera, na Itália, que fica a norte de Milão, que é a cidade na qual ele nasceu, e começou a trabalhar num armarinho com a sua tia, né? E assim nós temos essa referência. E aí, aquilo que eu havia dito, né? Logo, tá, com 18 anos, ele vai para Paris e vai estudar exatamente aqui na École de la Chambre Syndicale. Aqui ainda é a sede da Câmara Sindical da Costura Parisiense, ou seja, né, a Câmara que rege as referências da alta costura. Inclusive, nos anos 80, quando Valentino, né, foi para... ele já tinha ido para Paris, já tinha feito desfile em Paris e tudo mais, mas a Câmara Sindical aceitou, sem nenhuma exigência, que Valentino pertencesse ao setor da alta costura, uma vez que o seu talento era indiscutível, seu domínio técnico, sua criatividade, enfim, ele preenchia todos os requisitos exigidos pelo próprio setor da alta costura. Então, aqui Valentino estudou nesse prédio, onde fica também a sede da École, né? E exatamente, quando ele ganha aquele prêmio em 1952, já tendo aí aprendido muita coisa na escola da alta costura, ele vai trabalhar com Jean Dessé, que é esse senhor que aqui está, que tinha o seu ateliê de alta costura em Paris, né? Enfim, então Valentino aqui, né, trabalhando dentro desse setor, né, sempre envolvido com a sofisticação, com a moda, com imagens, com teatro, com ópera, com tudo que desse, tá, um caráter significativo de sofisticação, não só na sua formação cultural, como na inspiração para o seu respectivo trabalho, né? Enfim, na sequência, ele vai trabalhar com Guy Laroche, que também trabalhava com Dessé e que... tá, abre a sua costura, sai de lá, abre a sua casa de costura, e Valentino trabalha 5 anos com Dessé e Guy Laroche, e depois vai trabalhar, fica mais 2 anos exatamente com Guy Laroche. Nesse intervalo de tempo, tá, ele vai conhecer, né, exatamente Gianmarco
que vai ser o seu companheiro e o seu futuro sócio, né? E de fato ainda trabalham juntos, ainda vivem juntos, né? E aqui algumas imagens dos dois no processo aí da formatação da Casa Valentino, né? Porém, logo, né, quando ele volta para a Itália, né, vai para Roma, financiado pelo seu próprio pai, ele já abre a sua loja, né, uma loja em Via Condotti, que é uma das ruas mais sofisticadas da moda de Roma ainda hoje, como mostra aqui esta determinada imagem. Enfim, então Valentino sempre percorreu um caminho dos mais sofisticados, né? Tinha condição, mas tinha talento também. Lógico que uma coisa, né, junta a outra, né? Obviamente que tem que dar um excelente resultado, e como de fato assim o foi, né? Aqui Valentino, no seu próprio ateliê em Roma, tá? Infelizmente ele ficou cortado aqui na imagem, mas aquele bracinho preto que está ali à esquerda, né, aquela marquinha preta, é o braço de Valentino, tá? E aí ele já faz sucesso, e vale a pena lembrar uma coisa muito interessante dentro do contexto histórico, que é o seguinte, né? Roma, tá, era a principal cidade da moda em toda a Itália. Isso, tá, em especial por tradição, obviamente, da capital, por tradição das artes e por tradição também da Cinecittà, ou seja, esta fábrica de filmes, né, onde especialmente os filmes italianos, famosíssimos, faziam muito sucesso. Então recebia muita gente, muitas atrizes, muitos atores, chefes de Estado, obviamente, por ser a capital da Itália, e assim por diante. Tá? Porém, tá, como eu disse lá, quando eu falei outro dia, né, do Gerino Pucci, que foi outro italiano, tá? Em 1951 nasce exatamente, né, a moda italiana, com o trabalho de Giovanni Battista Giorgini. Mas Giorgini, ele vai, né, convidar primeiramente essas casas de Roma para desfilar em Florença. Então há uma migração do prestígio da moda, dos lançamentos de moda de Roma para Florença. Mas Valentino, quando abre o seu ateliê, ele abre em Roma, né? Não participou dos primeiros desfiles, porque Valentino vai fazer o seu primeiro desfile só no final dos anos 60, não, a partir dos anos 60, e Giovanni Battista Giorgini vai fundamentar a moda italiana a partir de 1951. Tá? Porém, ele depois, já na década de 60, na continuidade dos desfiles do Giorgini, ele vai desfilar em Florença também. Porém, na própria Roma, quem ele tem a oportunidade de conhecer? Que estava filmando Cleópatra. Nada mais ou nada menos, ou ninguém mais, melhor assim, ou ninguém menos do que Elizabeth Taylor, né? Enfim, Elizabeth Taylor fica encantada com Valentino. Essa imagem não é dos anos 1960, né? Mas foi uma que eu encontrei com Valentino e Elizabeth Taylor. Então eles se conhecem, né, exatamente durante as filmagens de Cleópatra. E aí o que vai acontecer? Né? Durante essas filmagens, né, vai haver o lançamento do filme Spartacus, um outro grande clássico do cinema. E para a festa, tá, de estreia do filme Spartacus, né, quando Elizabeth Taylor vai firmar o seu romance com Richard Burton, ela vai, que já tinha feito amizade com ele, vai fazer um vestido com ele para a festa. E esse vestido é uma sensação. Né? Vejam aqui o desenho do Valentino, a roupa propriamente dita, e do lado Elizabeth Taylor usando esta roupa na festa aí de lançamento do filme Spartacus. Conclusão, Elizabeth Taylor fica super amiga de Valentino, né? E de fato, né, levou essa amizade aí por longa data, né? Não resta a menor dúvida. Porém, exatamente, né, em 1967, Valentino vai fazer o seu primeiro desfile em Florença. Tá? Essa cidade que foi o berço do Renascimento e que Giovanni Battista Giorgini já tinha levado as referências de moda exatamente de Roma para Florença. Ainda não era Milão. Milão só vai adquirir esse posto no percurso aí dos anos 80, né, final dos anos 70 e anos 80, quando Milão se sobrepõe. Então a moda na Itália teve a sua primeira cidade como referência Roma, na sequência Florença e depois Milão, como ainda hoje assim o é. Né? Então em 67, Valentino faz aí o seu primeiro desfile. Tá? E exatamente neste mesmo ano de 1967, ele vai fazer esta roupa para Jacqueline Kennedy ir ao Camboja. Vejam a roupa ali no busto, um tom esverdeado, e Jacqueline Kennedy usando essa roupa. Vejam a sofisticação, a limpeza, o requinte da moda Valentino. Tá? Mas tem os detalhes que vão
complementar essa sofisticação toda dentro de uma postura até mais intensa, porque não se pode falar de moda italiana, com algumas exceções, lógico. O Valentino está em meio termo, né? Sem que falemos aí das questões do barroco. O italiano sempre foi muito intenso, o italiano sempre foi muito, como que eu diria, mais intenso na sua visualidade desde Roma Antiga, né? No Renascimento não foi diferente. A estética do barroco, o fundamento do barroco, que também surge em Roma com a fundação, com a criação da Ordem da Companhia de Jesus, ou seja, os jesuítas, mas nasceu em Roma. Então isso, toda essa intensidade fica presente na postura, no comportamento e, por extensão, nas criações dos italianos, né? Apesar de haver uma limpeza, como nós estamos vendo aqui, né? Sem que houvesse ainda sido fundamentado o minimalismo, mas nós percebemos, tá, que é associado especialmente a um requinte, a uma extrema sofisticação. Mas no seu percurso, Valentino vai demonstrar aí essa intensidade do seu respectivo trabalho, né? Muito bem, eu só relembro aqui, se alguém quiser fazer uma pergunta, mande pela caixinha por essa interrogação, que no final nós temos um tempo que podemos aí responder algumas coisas, tá bom? Então, de fato, alguém escreveu aqui que essa roupa é deslumbrante, eu também acho essa roupa extremamente sofisticada, deslumbrante, fascinante, e usado, né, por aquela que foi a primeira dama mais elegante que os Estados Unidos aí já tiveram ao longo dos tempos, né, Jacqueline Kennedy, que depois vai ficar viúva e vai se casar com o armador grego Aristóteles Onassis. Só que Jaqueline ficou amiga de Valentino, frequentava Valentino, né? Os dois iam juntos para Capri e assim por diante. Enfim, quando Jacqueline Kennedy vai se casar com Onassis, exatamente em 1968, quem desenha o vestido? Obviamente, Valentino, né? Bem, o meu rostinho ficou exatamente em cima do rosto de Aristóteles Onassis, né? Mas enfim, né? Mas vejam, aí a principal, exatamente, Jacqueline Kennedy com o vestido de casamento feito por Valentino. E vejam só, uma mini saia. Não resta a menor dúvida que Valentino arrasou, né, fazendo o vestido de casamento, uma mini saia, fugindo aí das tradições maiores dos vestidos de noiva, que normalmente são roupas mais longas, né? Conclusão, né? Jacqueline Kennedy vai, né, acontecer, né, como se não bastasse ter sido a primeira dama dos Estados Unidos, se casar com o homem mais rico do mundo, à sua época, que foi o Onassis, né? Imagine, tá? E ela sempre elegante, sempre sofisticada, sabendo escolher muitíssimamente bem, né? Não só a sua convivência, mas especialmente como que ela se apresentaria em público, e se casou com o vestido Valentino. Mas Valentino, tá, vestiu, tá, inúmeras personalidades, inúmeras mulheres das mais sofisticadas ao redor do mundo, como a própria Faradiba. Vejam que essa foto não é dos anos 1960, mas, né, foi uma foto que eu encontrei de Valentino com Faradiba num momento, né, mais contemporâneo, né? Mas ele já vestia Faradiba e continuou vestindo uma série de pessoas, né, como a rainha Rania da Jordânia, com o passar do tempo, né? Ou seja, né, todas as mais sofisticadas, entre nobreza, até a princesa de Sussex chegou a vestir, né, Valentino mais recentemente, a marca Valentino, né? E aqui, né, na comemoração exatamente dos 45 anos da marca Valentino, vejam Faradiba presente, obviamente com um Valentino que é extremamente sofisticado, né, refinado, tem uma limpeza, tem um refinamento, mas tem o seu toque de estilo, tem a sua vibração de ordem estética, que demonstra um puro conhecimento dos valores da arte, dos estilos da arte e, consequentemente, né, o resultado é excelente. E exatamente, também, em 1968, o que Valentino vai criar? Né? A ferragem com o V, obviamente, Valentino, né? E começa a aplicar não só em bolsas, como também em roupas. E esse V é um código visual de prestígio ainda hoje. Vejam uma bolsa vermelha, que passa a ser a cor símbolo do Valentino. Aqui, uma bolsa com o V de Valentino, mas na contemporaneidade, enfim, tá? Ainda é um grande código de prestígio dentro do mundo da moda, né? Alguém escreveu The Best, de fato, Valentino, né? The best, né? Ele é único, como outra pessoa escreveu. Ele é demais, como outra pessoa escreveu. Eu concordo com todas essas adjetivações aí para Valentino, né? Ou seja, temos aí essa realidade, né? E aí eu trouxe agora algumas identidades
da estética de Valentino, do estilo de Valentino. Tá? Vejam que antes do vermelho ser a sua cor símbolo, Valentino trabalhou muito com o branco. Olha o refinamento dentro dos anos 1960, com esses recortes que lembram recortes aerodinâmicos, que era o ar dos tempos, né? Enfim, então, aqui nos anos 1960 e 1970, Valentino vai muito usar aí o branco como referência. Daqui a pouco eu falo das flores, daqui a pouco eu falo dos vermelhos, entre outras características aí do seu trabalho, tá? Enfim, então o branco é uma grande referência, tá, ao longo da sua construção de identidade, né? Antes mesmo do vermelho, tá? Então vejam aqui dentro dos anos 1960 essas roupas, né, dentro de a estética da linha trapézio, tá? Ou muitas vezes um tubinho, né? E assim vai. O sucesso de Valentino foi tão grande, que logo, ainda jovem, Valentino já virou capa de revista. Tá? Ele sentadinho ali, com um vestido branco, né, que era uma referência aí do seu trabalho. E ao longo dos tempos, né, o próprio Valentino continua com a identidade do branco também. Então, a sua carreira, ele vai permeando uma série de referências, né, e o branco não foge. Tá? Mesmo mais recentemente, né, digamos aí anos 80 para 90, Valentino ainda continua trazendo, né, a proposta do branco. Sempre com aspecto de refinamento, de sofisticação, sabendo a medida exata, sem pecar pelo excesso, sem pecar pelo exagero e sabendo o detalhe, mas ao mesmo tempo, né, ele tem as referências que seguem os padrões estéticos, ou seja, tá? Valentino, não resta a menor dúvida, foi um verdadeiro esteta. Tá? E aí Valentino, na sua juventude, teve a oportunidade de ir a Barcelona e assistir uma ópera em Barcelona, e ele ficou encantado com o figurino, que era todo baseado no vermelho. Ele já trabalhava com branco, já trabalhava com preto, que é uma referência até clássica da moda, o branco e preto. Quando ele vê a ópera que tem o predomínio da cor vermelha, ele diz, né? Depois do preto e branco, não resta a menor dúvida, a cor mais sofisticada é o vermelho. Né? E aí ele começa a trabalhar com o vermelho também. Mas eu achei essa imagem aqui muito boa, dos anos 60. Vejam Valentino, né, com uma calça caque, bege, um paletó mais escuro, mas vejam a meia que Valentino usa, uma determinada meia vermelha. Então ele já tinha tido essa referência do vermelho e já colocava no seu próprio corpo, né, na sua própria roupa, já se vestia com esses detalhes em vermelho. E a partir dessa ópera, né, aí ele já tinha assistido a ópera, ele passa a usar o vermelho também como forma de identidade, e passa a ser até um tom específico de cor, né? O vermelho valentino, tá? Porque existem determinadas cores que acabam ganhando o nome de quem as usa, né? Ou a quem as cria, como no período do Renascimento, Veronese, um grande artista italiano, criou um tom de verde, existe o verde Veronese, né? Já agora na segunda metade do século XX, Yves Klein, um artista francês, cria um determinado tom de azul que passa a ser o azul Klein. Assim como Majorelle, um grande artista francês, que vai depois para o Marrocos, né? Lá ele vai criar uma tonalidade de azul, que até se assemelha com a tonalidade de Yves Klein, que vai ser o azul Majorelle. Então existem determinadas cores que levam o nome da pessoa que a usa ou a cria, né? Enfim, dessa maneira, né, como vermelho é rojo em italiano, vira aí o rojo valentino, que passa a ser um objeto de desejo sem dúvida alguma, né? E veja o Valentino, ao longo do seu processo criativo, fazendo aí as respectivas roupas vermelhas. E ainda hoje, Pier Paolo Piccioli, que desenha a Casa Valentino, tá? Coloca o vermelho sempre presente nas coleções, que daqui a pouquinho, né? Eu mostro algumas coisas, né? Alguém escreveu, eu acho que eu devo ter falado vermelho errado em italiano, né? Rosso, ou rosso, eu acho que é rosso, ou rojo, não sei exatamente como se pronuncia vermelho em italiano, né? Há um fato até muito interessante, né? Porque quando os italianos vêm para o Brasil, né, eles vão também para a região do Paraná, vão trabalhar muito com a lavoura, né? E lá eles encontram uma terra avermelhada e falando esse rosso valentino, né, os brasileiros vão entender roxo e passou a ser a famosa terra roxa do Paraná, que é excelente para o plantio do café. Mas não que a terra seja roxa, a terra é vermelha, mas esse vermelho falado em italiano acaba virando aí o roxo, né?
Enfim, e Valentino, alguém está perguntando aqui que pulseiras são essas, ele começa a fazer os complementos, os satélites da moda, pulseiras, colares, né, carteiras e uma série de outras coisas que fazem parte aí do contexto de uma toalete, né? Muito bem, e aqui alguns outros vermelhos de Valentino, né? Dentro de um purismo maior, né? Um vestido sem alça, como nós estamos vendo aqui nessa determinada imagem, e assim vai, né? Aqui o próprio Valentino no seu ateliê, né? Experimentando, fazendo a prova de um vestido vermelho, né? E outra coisa que vai ser muito característica da criação de Valentino, né? Que eu mostro nessa imagem seguinte, que é essa daqui. Vejam que são 3 vestidos vermelhos, né? Mas 2 deles têm acabamento com laços. Valentino, ele dizia que o laço era um ponto de exclamação na roupa, né? Que ela complementava, ou seja, aquela exclamação que você fica estupefato ao ver alguma coisa, e ele dá um acabamento sofisticado. Então, laços sempre estiveram presentes nas roupas de Valentino, que ele assim considerava, né? E vejam um nome que Valentino, que desfilou muito para Valentino, uma brasileira, que foi Dalma Calado. Vejam Dalma Calado aqui, em Piazza de Espanha, na Itália, em Roma, para ser mais específico, em plena rua, vestindo uma roupa Valentino, né? E é um fato muito interessante, eu me lembro disso, que Dalma Calado foi aí uma grande modelo brasileira na Europa, né? E especialmente de Valentino, assim como Gisele Bündchen também. Valentino foi um dos primeiros a reconhecer a beleza dessa brasileira, né? Logicamente, já a partir aí da segunda metade dos anos 90, quando Gisele estava em princípio de carreira. Eu me lembro que eu vi até um programa na televisão que falava, quando Gisele já estava se projetando cada vez mais, que um dos primeiros nomes a valorizar o trabalho dela foi o próprio Valentino. Ele reconheceu a beleza e o talento dessa gaúcha, né? Enfim, mas Dalma Calado, né? Foi aí grande modelo, né? Mas há um fato muito curioso, que quando Dalma Calado se despediu das passarelas, quando foi o seu último desfile, que ela encerrou sua carreira como modelo, ela desfilou para Valentino, e foi um desfile com certeza emocionante, né? Eu não assisti, mas eu soube, né? Foi o seguinte: Dalma vinha, desfilou várias vezes na passarela, né? E na primeira fila do desfile havia uma cadeira vaga que não tinha sido ocupada, né? Conclusão: Dalma entrou na passarela algumas vezes. Na última vez que de fato ela entrou, ela foi até o final da passarela, né? Enfim, depois dela vem uma outra modelo com uma roupa igualzinha, porém sem um paletó, né? Conclusão: a modelo chega, ela tira o seu paletó, o seu casaco, passa para o modelo, né? Ela continua o desfile, ela volta para o início da passarela, usando a mesma roupa que Dalma também usava. Dalma desce da passarela, vai e se senta naquela cadeira que já estava preparada para ela ali ocupar. Ou seja, ela deixa de ser modelo naquele determinado momento e passa a ser uma personalidade da moda, frequentando os desfiles e sendo uma referência não só de beleza, como de sofisticação. Então, eu me lembro muito desse fato, que foi muito comentado à época, né? E aí nós temos Dalma com o vermelho de Valentino, tá? E aí o que vai acontecer? A Guerra do Golfo, tá? E nisso, tá? Valentino vai fazer uma exposição na Europa, né? No Parlamento Europeu, tá? Com os seus famosos vestidos vermelhos e os seus famosos vestidos brancos, né? Isso em 1991. E esse vestido que nós vemos aqui no centro, nesse pedestal, é o chamado vestido da paz. Ele fez exatamente para essa ocasião, pedindo a paz para que encerrasse a Guerra do Golfo, e no vestido havia bordado, né, a palavra paz em 14 línguas. Né? E nesse vestido também havia uma capa, que não consta aqui nessa imagem, mas com uma pomba branca bordada em pérolas, né? Na realidade, a pomba branca ficou no tom perolado, né? Essa exposição foi tremendamente sofisticada, isso em 1991. Vejam aqui uma imagem do próprio Valentino, junto ao setor, né? Havia dos dois lados, como nós podemos perceber nessa imagem anterior, tem os vestidos vermelhos na parte superior, os vestidos brancos enfileirados aqui embaixo, e esse aqui no centro, né? E Valentino em um dos lados da exposição com os seus famosos vestidos vermelhos. Isso em 1991, tá? Uma outra coisa muito interessante, né, foi que aconteceu exatamente no ano
de 1995 na cidade de Florença. Na realidade foi Florença, Prato e Livorno, essas 3 cidades próximas aí e cidades significativas, importantes aí para a cultura italiana, né? Foi a criação da Biennale della Moda. Então criaram uma Bienal da Moda, né, que aconteceu nessas 3 cidades, né? Enfim, e, né, no caso, cada estilista convidado, cada costureiro convidado, seja estilista ou costureiro, vai ter um determinado museu para expor os seus trabalhos. Na cidade de Prato era fotografia e na cidade de Livorno eram tecidos. Então acontecia nessas 3 cidades, né? Chamada Il Tempo e la Moda, ou seja, o tempo e a moda, né? E aí, né, cada pessoa convidada, cada profissional da moda tinha, né, ou ficava num determinado museu. Vejam, tá, o prêmio de Valentino. Ele expôs exatamente na Galeria dell'Accademia, exatamente onde está o David Michelangelo. Então vejam que 2 grandes nomes das artes na Itália, Michelangelo em outra época e Valentino agora, especialmente na segunda metade do século XX, expondo os seus vestidos. Veja que honra, veja que coisa maravilhosa, né, para uma pessoa ter esse reconhecimento ainda em vida, né? E lembrando, tá, que o vermelho vem de uma tradição muito longa, não exatamente o vermelho, mas o púrpura, que era exatamente a cor que só podia ser usada pelos imperadores romanos, que é um tom de vinho, tá? Por isso, tá, que os vermelhos sempre estiveram associados ao mundo, tá, de uma sofisticação. E o universo do luxo, que o luxo é muito discreto, o luxo verdadeiro, ele beira a uma descrição, né? O que acontece, né? Ele vai usar o preto, o branco, o cinza, né, marinho, né? E normalmente a cor que se usa, né, é o vermelho, associada a essa tradição dos vermelhos que vem de longa data, especialmente em território aí, italiano, né? Enfim, né? Bem, a Jaque lá de João Pessoa colocou 1000 coraçõezinhos roxos aqui, né? Enfim, então Valentino, né, não usa o púrpura, mas usa uma variação da tonalidade vermelha, da cor vermelha, né? Que é esse vermelho bem intenso, né? Muito vivificado, né? Então aqui vejam que expôs em 1995 na Galeria dell'Accademia. Vale lembrar que, sendo uma Bienal de 2 em 2 anos, né, houve a segunda em 97, né? A primeira eu não tive a oportunidade de visitar, a segunda eu visitei, né? E quando lá estive, o tema da segunda Bienal era La Moda Veste il Cinema, era moda e cinema, né? Figurinos de diversos estilistas, enfim. E Valentino, que sempre gostou de cinema, tá? Na instalação dele, ele vai reinterpretar o figurino do filme Il Gattopardo, o Leopardo, esse filme de Visconti, estrelado por Cláudia Cardinale, Buster Lancaster, Alain Delon, isso aí, tá? Nos anos 60, né? Então ele reinterpreta, tá, esse determinado figurino de um filme que conta a história do processo de unificação da Itália, questões de ordem política, de ordem social. É um filme, um clássico aí do cinema, não resta a menor dúvida, né? E Valentino com os seus respectivos vermelhos, né? Aí está ao longo da história sempre Valentino fazendo uma roupa vermelha, né? E isso daí virou a marca registrada de Valentino. Até mesmo na atualidade, veja uma foto bem contemporânea, o total look vermelho, a bota, a roupa, a bolsa, né? E lá está o V de Valentino na ferragem da bolsa, né? Até recentemente, né, em 2019, Pierpaolo Piccioli, apesar de já ter tido a loja na China, fez um grande desfile, né? Enfim, depois Valentino abriu filiais, lojas ao redor do mundo, não resta a menor dúvida, né? Estados Unidos, outras cidades da Europa, né? Inclusive Paris, né? Que é a grande referência aí de moda, que como sinônimo de moda a longa data, e Valentino sempre presente, lojas no Oriente e aqui também na China, tá? Outra identidade de Valentino foi o floral, né? Bem intenso, né? Independente, né, dos laços, Valentino gostava muito também de uma flor, normalmente feita do próprio tecido que a roupa era feita, ou de alguma cor lisa, né, que tivesse na composição. Então, Valentino também foi um adepto da estamparia, especialmente o floral. Então, sempre presente no seu trabalho, o floral, essas intensidades. Bordados e plissados não ficam diferentes. Quem trabalha com alta moda, não resta a menor dúvida que precisa dessas referências
que passam, tá, a importância do trabalho manual, que passam a importância do feito à mão, tá, do fatto a mano, que é uma característica da moda italiana como um todo, né? O artesanato não só na moda roupa, como especialmente também na moda acessório, né? E Valentino também vai usar muito a pele de animal, vai ser outra característica dele. Então ele vai usar pele de onça, pele de zebra, né? Enfim, de todos os animais que têm as suas respectivas identidades visuais aí, com as manchas, com as listras, né? Então Valentino também muito presente, né? Desde sempre, com a característica da pele, que a gente fala aqui pele de bicho, né? O francês vai falar pelage d'animaux, né? E assim nós temos essas referências todas aqui do Valentino, tá? Sempre presente, imagine, essa pele aqui de onça, tá? Na realidade é um bordado, essa imagem é um bordado, não é uma estampa só, um refinamento a toda prova, né? Aqui nós temos uma roupa feita com plissado e que faz o desenho de uma pele de zebra, né? Uma sofisticação a toda prova, né? A parte de cima, só o top de uma roupa. E, inclusive, nos sapatos. Valentino também vai usar, né? Exatamente a pele de bicho. Neste clássico mais recente de um sapato Valentino, né? Que é exatamente esse, né? Rockstud, né? Que virou um clássico, virou uma identidade de Valentino, né? E que tem essas taxas nesse sapato, seja com um salto um pouco mais alto como esse, ou com um salto mais raso, mais baixo, a semelhança de uma sapatilha, né? Mas sempre, né, essa identidade e, mais do que isso, né, a variação. Tem em branco, tem em preto, tem em pele de bicho, mas com essa identidade que ficou muito marcante esse desenho do calçado como sendo aí de Valentino, tá? Outra referência do grande nome da moda italiana, né, foi exatamente as referências folclóricas. Ele se inspirava em folclore espanhol, folclore russo, folclore, tá, dos países da Ásia e sempre trazendo essa intensidade, né, como nós temos nessa imagem, né? Enfim, essa outra também, dentro dessas referências folclóricas, não é cópia, é uma inspiração. Aí dentro de uma linguagem fashion, como nós percebemos aí com a própria modelo, né? Assim como os complementos, né? Valentino também foi outro que fez muitos complementos, né? Os satélites aí da moda, como nós vemos nessa imagem, bem intensos, né? Isso daí aí nos anos 1970. E dentro dessa linguagem do folk também, infelizmente vocês não estão vendo o rosto dela, que o meu ficou exatamente em cima, mas é Dalma Calado, desfilando para Valentino dentro dessa premissa que o caracteriza também como referência de criação, que é a moda inspirada em referências folclóricas. Outra identidade de Valentino é o poá, as bolinhas, né? Pequenas, grandes, irregulares, né? Simétricas, isso sempre presente no trabalho de Valentino, como nós podemos ver. Então isso passou a ser uma outra identidade, né? É muito comum isso, tá? Como referência até folclórica, né? As roupas do folclore espanhol, né? Possivelmente Valentino, que se inspirava no folclore espanhol, que foi a Barcelona, se encantou com a ópera, isso talvez tenha ficado aí na sua mente como referência e ele leva para toda uma sofisticação da alta moda, né? Não só na alta moda, como prêt-à-porter, que ele também fazia prêt-à-porter e também passou a fazer masculino. Enfim, o tempo de uma hora é muito curto para que nós falemos tudo, é impossível fazer um mapa do tamanho de um território. Então eu estou fazendo aqui os principais tópicos como características. Infelizmente, não tem como falar do masculino, nem falar dos perfumes, mas Valentino fez tudo que a gente possa imaginar que pertence aí ao mundo da moda, né? Veja aí o poá com o vermelho Valentino, né? Essa outra referência, né? E aqui também um sapato com poá, que foi muito característica aqui do próprio Valentino, né? Enfim, Valentino se aposenta exatamente em 2007, 2008. Ele faz o seu último desfile em Paris, se aposentou, né? E quem assume, tá? É uma moça chamada Alessandra, né? Que não ficou muito tempo, pouquíssimo tempo mesmo. E na sequência, quem assume vai ser Pier Paolo Piccioli, né? E Maria Grazia Chiuri, que chegou a desenhar, os dois, né, foram responsáveis aí como diretores artísticos, mas logo Maria Grazia Chiuri sai, vai para a Casa Dior em Paris, e o responsável, ainda hoje, passa a ser Pier Paolo Piccioli, né, que continua fazendo todo esse trabalho, toda essa criação para a Casa Valentino, né? E Valentino, nesse processo,
comprado por uma empresa, outra empresa compra e depois os nobres do Catar compram, né? Vejam, tá? Que Valentino mantém a identidade, né? E quando Pier Paolo Piccioli assume, ele declara abertamente que é impossível você, né, ser novo, né, estar atualizado ao ar dos tempos, sem que você tenha referências da tradição. Então, esses nomes que vão desenhar nomes mais tradicionais, eles precisam estudar as identidades das respectivas marcas para que elas não percam a referência. Elas vão estar atualizadas aos tempos, não resta a menor dúvida, senão você perde o bonde da história, mas você precisa manter a tradição para que aquela referência fique como identidade e, obviamente, reconheça o trabalho como tal, né? Então, veja, um refinamento a toda prova. Aí o vermelho está nos lábios da modelo, né? Isso aqui mais recente, dentro da coleção do Pier Paolo Piccioli, né? E até mesmo, tá, para a alta moda, né? Que é a correspondência da alta costura na Itália, né? Atualizado aos tempos, existe esse barroquismo, existe essa intensidade que muito caracteriza a moda dos italianos como um todo, mas olha o vermelho presente. Você inova sem perder as suas próprias referências, sem perder a referência da tradição. Isso daí é um dos grandes segredos para que uma determinada marca possa e deva manter a sua identidade aí no mercado, tá? Então veja que, tá, está atualizado, né, com o novo ar dos tempos, mas não perde o refinamento, não perde a característica da sofisticação, né, dessa referência mais refinada. Refinamento talvez seja a palavra mais adequada, né, para essas modas. Sofisticação e refinamento, né? Aqui, dentro dessas coleções, dessas últimas coleções do Piccioli, que é o responsável pela casa, né? E agora, em 2019, foi feito um grande desfile na China, né, de Valentino, né? E nós temos essas referências também assinadas aí por Piccioli. Então tem essa intensidade, fazendo um diálogo, não só, tá, dos barroquismos italianos, como também das intensidades da arte chinesa. Então, há um diálogo da estamparia, dos complementos e sempre uma referência ao vermelho, como é o caso aqui do batom, né? Então, vejo, né, que nós temos aí, né, intenso, né? Porque todo desfile pede uma lente de aumento, isso não resta a menor dúvida. Até um desfile de prêt-à-porter, há necessidade disso, especialmente para criar, né, um alento na pessoa que está assistindo e também gerar o fato jornalístico, né, para que isso possa ganhar visibilidade, né? Mas quem quiser pode adquirir essas roupas todas, né? Então foi de um refinamento, de um requinte a toda prova esse desfile feito aqui exatamente na China, né? Isso ano passado, em 2019. O vermelho presente, né? E a China também tem como referência vermelho, ali juntou uma coisa com a outra e ficou essa identidade muito marcante aí de Valentino, né? Valentino, que repito, ontem completou aí 88 anos, né? Vive na sua casa, nos arredores de Roma, uma casa sofisticadíssima, com uma decoração altamente barroca, com referências das mais significativas de obras de arte, entre objetos, né, e até mesmo podendo ser comparado a um museu, né, devido ao seu colecionismo, né, de objetos, em geral, objetos artísticos, né. E aqui uma foto, né, de quem criou a marca e quem atualmente cria para a marca, que é exatamente o Piccioli, né. Vejo que tem aí, né, essas referências e são as referências que nós temos hoje, né, no Shopping Cidade Jardim, que é a Casa Valentino, a loja Valentino foi aberta em 2012, com as criações aí de Piccioli, né? E para que nós possamos encerrar, eu trago aqui um desenho de Valentino, de 1963, ainda ali com a ideia da pele do bicho, né? E um adeuzinho de Valentino para todos nós, né? Enfim, Valentino, né? Muito obrigado por tudo que você fez aí pela moda, não só a moda italiana, mas pela moda mundial, vestindo as pessoas mais sofisticadas, mais refinadas e deixando, né, a sua presença, a sua marca na história, né? Não resta a menor dúvida com relação a isso. E agora, né, eu vou trazer, né, algumas perguntas das pessoas que perguntaram, eu creio que deva ter chegado aqui. Vou colocar de novo a minha imagem, né, e vou ver se chegou alguma pergunta que alguém enviou, né? Muito bem, né?
A primeira pergunta que chega: qual foi o marco principal da Maison Valentino? São tantas referências, né? Desenhando para as mulheres mais sofisticadas. Talvez a identidade maior seja exatamente a cor vermelha. Mas a Marcos, que inclusive nos anos 1960, ele chegou a ganhar, tá, o prêmio da Neiman Marcus Fashion Award em Nova York. Ou seja, ele sempre foi reconhecido, desde quando ele começa a trabalhar com moda, desde o primeiro concurso que ele ganha, né, que logo foi trabalhar com DC, depois foi trabalhar com Guy Roche, até que ele abre a sua própria casa. Então, eu acredito que foram vários marcos, eu creio que não deva ter um único marco, né? Mas o vermelho eu acho que fica como identidade maior, né, da marca Valentino, né? Além do vermelho, Valentino, existe outra cor que é sinônimo da marca, né? O branco, né? O branco foi até anterior ao vermelho, mas o vermelho ficou mais intensificado, né? Apesar dele ter trabalhado com estampa, com pele de animal, mas como cor, primeiro o branco e depois o vermelho. Mas o vermelho virou sua marca registrada, não resta a menor dúvida, né? Deixa-me ver, né? Qual foi o processo de criação do vermelho Valentino? Algum pigmento especial? Não sei, eu confesso que eu não posso responder essa pergunta com precisão, né? A tonalidade ele viu numa determinada ópera, né? Agora, há um pigmento com certeza específico para aquela tonalidade. Não só o pigmento, como a combinação, né, de algum outro pigmento. Porque esse tom de vermelho, porque a cor pura, na realidade, não é o vermelho, é o magenta. O vermelho já tem uma pitada de amarelo na sua composição. Percebe-se ali que tem uma tonalidadezinha de amarelo, porque o vermelho fica bem intensificado, fica um vermelho solar. E essas características vêm exatamente aí do amarelo. Não sei qual é a composição exata, né? Deixa eu ver se tem, né? Aqui, duas pessoas perguntaram qual foi a ópera que inspirou Valentino. Eu não consegui descobrir, né? Possivelmente seja até Carmen, né? Como você mesmo aí disse, né? Talvez tenha sido Carmen, mas eu não tenho certeza, não posso afirmar com precisão, né? É aí uma curiosidade, né? Ele era genioso? Tem um jeito de tranquilo, porém pode ser elegância natural, né? Bem, todo artista é natural que ele tenha, tá, os seus momentos mais intensos, né, que faz parte do processo de ser um determinado artista, né? Mas eu, em particular, desconheço se ele foi uma pessoa geniosa, tá? Enfim, pelo contrário, né, não conheço tantas referências que dizem a respeito disso, né? Mas, né, é aquela história, né? É um humano. É como você, é como eu, como qualquer outra pessoa. E, portanto, tem seus momentos mais tranquilos, tem seus momentos de uma maior excitação. Não resta a menor dúvida, né? Enfim, deixa-me ver se tem outra pergunta aqui. Você acha que a moda influencia na arquitetura e decoração? Elas são ligadas de alguma forma? E como são? Tá? Eu, inclusive, tenho trabalhos aí de pesquisa sobre arquitetura e moda, tá? Porque influencia consideravelmente, né? Seja sobre a ordem estética, seja sobre a ordem da forma e uma série de outros valores. Influencia sim. E, por extensão, tá? O que hoje nós chamamos de design de interiores, que seria aí a decoração. Dialogam, tá? Isso não temos a menor dúvida. Veja se você até pode perceber, né, na intensidade do barroco, isso aí no século XVII, né? Veja, né? Tudo era intenso, a decoração, a arquitetura, tudo era movimento, tudo tinha formação, né? A moda não foi diferente, né? A música não foi diferente, o teatro não foi diferente. Se nós pegamos o oposto ao barroco, isso aí já especialmente nas artes a partir dos anos 1960, mas na moda a partir dos anos 1980, nós temos o minimalismo. É o purismo que está na arquitetura, é o purismo que está na música, é o purismo que está no teatro, é o purismo, essa limpeza, tá? Que foi assim denominada de minimalismo, que começa nas artes, tá? E que também chega no mundo da moda. Então há um significativo diálogo, sim. Talvez nós pudéssemos falar, né, de toda uma referência. Né? O que eu posso dizer, por exemplo, a roupa que os gregos usavam, que era o kíton,
a base do Keaton, a modelagem do Keaton, nada mais era do que um retângulo de tecido, que se você for prestar atenção, é um retângulo áureo. É a base, né, da arquitetura grega, não só na fachada, como também na planta baixa, predomina um retângulo. Em Roma, por exemplo, que o romano vai desenvolver o arco que foi inventado pelo etrusco, né, nós vamos ter como referência o arco romano, assim chamado de arco romano, esse arco de 180 graus na história da arquitetura. A roupa característica do romano, que é a toga, tem exatamente essa modelagem semicircular. Veja o diálogo que desde sempre houve na arquitetura com a moda. Então isso daria aí uma série de outras leituras, possibilidades, ensaios e bate-papos sobre isso. Deixa-me ver se tem mais alguma. Essa pergunta, eu sei que essa pessoa mora em Lisboa, Flau Márcia, né? A Márcia Flauzino, que inclusive foi minha aluna. Tudo bom, Márcia? Né? Por que ele vendeu a marca? Só se aposentou? Né? Na realidade, ele chegou a ter alguns problemas de ordem financeira, né? Isso ainda no final do século XX, né? Que fez com que ele vendesse, né? E depois outros grupos foram comprando, tá? Mas ele, de certa forma, ainda se manteve até 2007, 2008, quando ele de fato se aposenta, né? Ô Márcia, existe uma coisa muito curiosa, né? Que o gosto muda, né? Mas você precisa estar atualizado. Então, é uma estratégia, especialmente das casas de moda, contratarem sangues novos para desenhar dentro das referências da tradição, para que possa acompanhar o gosto específico, que, sendo essa pessoa mais jovem, vai ter um diálogo mais contemporâneo ao novo ar dos tempos. Isso é muito comum, tá? Podia citar aqui inúmeras casas de moda que usam dessa estratégia, tá? Enfim, então, se aposentou, né? Devido a uma realidade, né, da sua vida, né? Até eu já estou aposentado, olha só, que não tenho a idade de Valentino, mas continuo trabalhando também, né? Faz parte, né? Faz parte. Nós temos o nascimento, um processo de apogeu e um processo natural, né, de deixar espaço para as outras pessoas. E a marca Red Valentino, tá? Isso daí, no princípio dos anos 2000, foram criadas, né? Manteve Valentino, que é a extrema sofisticação da marca, né? Enfim, é a roupa da alta moda, um prêt-à-porter sofisticado, né? Enfim, tá? Tem, né, o Valentino Garavani, que é o seu próprio nome, né? Que é um prêt-à-porter também sofisticado. Vai ter o Valentino Roma, tá? Que vai ter também uma parte mais dentro de linhas de produtos da própria marca, e o Red Valentino seria um prêt-à-porter mais casual, né? É exatamente a proposta. Todos Valentino, todos têm como referência o vermelho, mas fica com essas 4 linhas dentro do mesmo nome, dentro do mesmo grupo, né? É o de Fashion Group Valentino, com o Valentino, Valentino Garavani, Valentino Roma e o Red Valentino. Nossa, não está rodando direito aqui, né? É muito difícil, professor, criar uma marca nova, um grande nome, cuidar da marca. Por que não criar uma marca? Aí não complementou aqui a pergunta, né? Não é difícil, tá? É lógico que as circunstâncias contemporâneas trazem outras exigências para você criar uma marca, né? Enfim, tá? E o que é novo hoje, tá? Como Valentino foi um dia, como qualquer outro nome foi um dia, né? Vira referência, vira tradição com o passar do tempo. Então sempre coisas novas vão aparecer, né? Difícil, talento a gente sempre vai ter. Difícil, vai ter dificuldade, como Valentino e inúmeros outros nomes passaram por dificuldade, né? Enfim, né? A vida nem sempre é um mar de rosas, mas é isso que nos faz crescer, é isso que nos leva adiante, né? Difícil não é, pode ser difícil, tá? Por algumas características hoje, principalmente por questões de ordem financeira, algum grupo que queira bancar ou qualquer coisa que assim o valha, né? Enfim.
A influência espanhola continua presente na atualidade? Eu creio que através dos poás, creio que através dos babados e na linha folclórica, né, dentro dessa intensidade do folclore, como ficou uma das identidades do Valentino, tem essa referência, né? O próprio Vermelho, né? Ele foi cirou em Barcelona, na Espanha, tá? E inúmeras outras referências, né? Então, lembrando que Espanha é um país latino, é um país onde o barroco foi tremendamente intenso também, onde o preto foi muito significativo. Então, dentro dos países latinos, inclusive nós que também temos toda uma tradição da colonização portuguesa, que por sua vez também tem a tradição latina, querendo ou não, nós recebemos essa influência, tá? E meus caros, eu vou precisar encerrar, senão essa live não vai ficar salva, já está passando aqui de 15h55, tá? Enfim, tá? Eu agradeço a todos vocês, agradeço novamente ao Shopping Cidade Jardim por essa oportunidade de estar aqui com vocês, já no nosso 5º encontro, e vale lembrar que na próxima quinta-feira, tá? Que é exatamente dia 14, né? Nós vamos ter aqui o nosso último encontro falando sobre a alta costura, tá? O que é alta costura, as identidades que regem esse universo, e agradeço a presença de todos, o carinho, tá? A participação. Se alguma pergunta não for respondida, é porque especialmente o tempo não teve aqui disponibilidade desse tempo, né? Para que possamos deixar aí a live gravada, tá? Muitíssimo obrigado, novamente agradeço a Bruna Astuto, a Sérgio Amaral e toda a equipe do Shopping Cidade Jardim. Então, até a próxima, um grande beijo para todos vocês, né? Tchau!